Então, sobre controle químico, né? Até agora, então, nós vimos controle biológico, controle cultural, controle físico e controle genético. Então, hoje nós vamos abordar a parte de controle químico. O controle químico, ele à primeira vista parece ser aquele que resolve tudo, né? E como a gente vem tentando mostrar nas aulas anteriores, ele é mais uma forma de controle. Então, o ideal é que associe as formas de controle que estão sendo passadas com o controle químico, ok? Então, algumas considerações sobre o controle químico, né? A primeira delas é que, normalmente, variedades que apresentam um bom desempenho agronômico sempre têm algum problema com doença. Então, a doença sempre está presente, parecendo limitar o potencial de doenças, ou melhor, de variedades que têm bom desempenho agronômico. E também existem casos em que o controle químico ele é indispensável. Então, embora muitas vezes nós tenhamos alternativas de controle, como essa que eu mencionei para vocês, usando métodos físicos, usando métodos biológicos, né, genéticos e físicos, nós temos casos em que o controle químico é indispensável. Mas mesmo nesses casos, é importante a gente associar alternativas de controle. Em se tratando de controle químico indispensável, nós temos algumas culturas que são chamadas de culturas dependentes de controle químico, onde praticamente não se consegue produzir se o controle químico não for utilizado. Então, vocês têm alguns exemplos aqui no slide, né? Como é o caso da batata, do tomate, da videira, né? Da soja. Inclusive, a soja é responsável hoje pelo Brasil ser o maior consumidor de fungicida do mundo, né? Então, a ferrugem da soja hoje fez com que o Brasil passasse a ser um grande consumidor de fungicidas. Uma outra consideração com relação ao uso de controle químico é que, para a gente decidir se vale a pena ou não o uso de controle químico, nós temos que considerar a relação entre custo e benefício. Então, aquilo que o controle químico for trazer de vantagem para a cultura é compensador em relação ao gasto que eu vou ter com a compra do produto e a aplicação do produto? Isso deve ser analisado. Então, não vai se controlar doenças simplesmente pelo fato de controlar. Nós temos que ter, então, uma relação custo-benefício que seja viável, né? E que seja rentável para a gente aplicar o controle químico. E por fim, isso é uma coisa que cabe muito para a gente, né? Que seria o uso responsável do controle químico e principalmente consciente. Então a gente tem que ter consciência de quando usar esse controle químico, como usar esse controle químico, para que não traga malefícios àqueles que vão consumir o produto colhido. Então essa parte é muito importante, né? O uso consciente e responsável do controle químico. Nós entramos numa parte agora onde a gente vai falar sobre os grupos de fungicidas e o modo de ação desses grupos de fungicidas. Então, didaticamente, como traz o nosso manual de fitopatologia, os grupos de fungicidas eles são divididos em três, né? Ou os fungicidas são grupados, né? Em três grupos. Nós teríamos num dos grupos os fungicidas erradicantes, no outro grupo os protetores
e no outro grupo os sistêmicos. Então, basicamente, as características de cada um são as seguintes, né? Os erradicantes, eles atuam diretamente sobre o patógeno que está localizado na parte externa do hospedeiro ou de alguma de suas partes, como, por exemplo, sementes. Então, nós utilizamos fungicidas erradicantes para eliminar patógenos que estão externamente à semente. No caso de fungicidas erradicantes, busca-se reduzir o inóculo existente na parte externa da planta ou de algumas de suas partes. A gente vai falar em seguida mais sobre esse grupo de fungicidas. Os protetores, eles atuam criando uma barreira química entre o hospedeiro e o patógeno. Então, nesse caso, a função desses fungicidas é proteger a parte aérea do hospedeiro contra o ataque do patógeno. Detalhes a gente vai ver em seguida. E no terceiro grupo, nós temos os fungicidas chamados de sistêmicos, né? Que, pelo conceito, eles imunizam os tecidos internos do hospedeiro. Vocês podem perceber que imunizam aqui está entre aspas, né? Porque, na verdade, não ocorre uma imunização propriamente dita. Ocorre uma proteção desses tecidos internos. Tá? Além disso, os sistêmicos, além de conferirem essa proteção em termos de imunização, eles atuam também na terapia, ou seja, quando o tecido já foi colonizado por um patógeno. Mas, nesse caso de terapia, os exemplos são muito raros. Uma vez colonizada a planta, dificilmente a gente consegue remover o patógeno. Tá? Então, nesse caso aqui, como eles penetram no hospedeiro, eles conseguem exercer uma ação de terapia, né? A principal característica dos sistêmicos é que ele consegue ser absorvido e translocado pelo sistema vascular da planta. Então fica bem claro essa divisão. Primeiro grupo atua diretamente sobre o patógeno que está já presente, mas no lado de fora da planta ou do hospedeiro. Os protetores formam uma barreira química à espera do patógeno. E o terceiro grupo são fungicidas que são absorvidos pela planta, translocados e que atuam, então, principalmente nos tecidos internos. Esse slide aqui, ele é fundamental para a gente entender o que é grupo de fungicida e o que é modo de ação de fungicida. Então, aqui estão novamente os três grupos, né? E aqui o modo de ação desses fungicidas. Então, vamos começar pelos grupos. Em termos de sinonímia, né? Nós dissemos que existe o grupo dos fungicidas erradicantes. Eles também são chamados de contato. Por quê? Porque se eles atuam diretamente contra o patógeno, quando eles são aplicados na planta, o patógeno está externamente a essa planta e eles atingem diretamente o patógeno. Então, eles têm uma ação, como está escrito ali, de contato contra o patógeno. Por isso que eles são chamados erradicantes ou de contato. O grupo dos fungicidas protetores são chamados também de residuais. Então, foi dito que os protetores formam uma espécie de uma barreira química sobre a planta. E por que eles são chamados residuais? Porque à medida que a molécula vai sendo liberada das suas partículas, ela vai cobrindo ou ela vai protegendo esse tecido da planta. Então é por isso que é chamado também de residual. E o terceiro grupo, que abrange então os sistêmicos,
eles são chamados de imunizantes ou curativos, pelas razões que a gente já explicou no slide anterior. Ou seja, eles são absorvidos e protegem os tecidos internos. Ou então, eles podem atuar sobre o patógeno que está colonizando o tecido interno. Então, daí essa sinonímia. Modo de ação não deve ser confundido com um grupo de fungicida. Então, ação erradicante, ação protetora, ação sistêmica e ação curativa. Aqui, o produto atua eliminando o patógeno que está externamente ao hospedeiro. Aqui, ele confere proteção, formando uma espécie de uma película protetora sobre a planta. Nesse caso aqui, ele vai imunizar internamente os tecidos, né? E nesse terceiro caso aqui, ele pode recuperar o tecido que está doente. Nós vamos ver em seguida que um fungicida, por exemplo, sistêmico, pode ter diferentes ações fungicidas. Então é por isso que um não pode ser confundido com o outro. Ou seja, a ação erradicante, quem tem é fungicida erradicante. Não, nós temos sistêmicos que também têm ação erradicante. Então, começando pelos erradicantes, né? Então, como eu já disse, atuação sobre o patógeno presente externamente ao hospedeiro. O objetivo, também já foi falado, redução do potencial de inóculo do patógeno, ou seja, reduzir a população, né? E eles são utilizados no tratamento de solos, no tratamento de sementes ou então no tratamento de inverno de plantas que apresentam período de repouso vegetativo. No caso de tratamento de solo, nós temos dois tipos de erradicantes. Aqueles que são biocidas, ou seja, que elimina qualquer tipo de organismo vivo que esteja presente naquele solo, ou nós podemos ter produtos erradicantes que são seletivos, ou seja, são específicos para um determinado grupo de patógenos, por exemplo, Rhizoctonia, né? Então, nesse caso aqui, nós temos dois tipos, aqueles que eliminam organismos de modo geral e aqueles que eliminam determinados organismos como a gente deseja, ou seja, são seletivos, tá? No caso de tratamento de sementes, normalmente são utilizados fungicidas protetores, mas que têm ação erradicante. Então é aquilo que eu disse, a gente não pode considerar o grupo estritamente relacionado com a forma de ação. Então nós temos fungicidas que são protetores, mas que têm uma ação erradicante, ou seja, quando eu trato a semente com esses fungicidas, eles eliminam o patógeno que esteja localizado externamente à semente. Ainda nesse caso, nós temos fungicidas sistêmicos que têm ação erradicante, ou seja, o fungicida, se aplicado na planta, ele é absorvido e translocado, mas quando ele é aplicado na semente, ele elimina o patógeno que está localizado externamente a essa semente. O caso de tratamento de inverno é muito comum e explica muito bem a ação dos erradicantes. No caso de plantas que apresentam período período de repouso, né? É o caso de fruteiras temperadas. Então, quando a gente considera pessegueiro, ameixeira, nectarineira, videira, né? Então, existe aquele período em que a planta passa por um período de dormência, né? Então, o que acontece nesse caso do tratamento de inverno? O fungicida é aplicado justamente nessa época em que ela vai entrar em dormência.
Qual é a finalidade? Os patógenos que estão ali nos ramos, né, e que vão entrar em dormência, esses patógenos são eliminados diretamente pelo contato do fungicida. Por isso que o fungicida é chamado erradicante ou de contato. Então, que na próxima safra, quando vierem as novas brotações, o potencial de inóculo do patógeno no campo já vai estar mais reduzido. Nesse caso aqui, usam-se os chamados fungicidas erradicantes verdadeiros, né? Como é o exemplo da cauda sulfocálcica, que a base é enxofre, ou então fungicidas protetores, mas que tenham ação erradicante, principalmente aqueles cuja base é cobre, né? Entre eles está citado aqui a cauda bordaleza. Passando para o outro grupo, nós temos os fungicidas protetores. Então, os fungicidas protetores, como já foi falado, eles vão atuar na superfície da parte aérea da planta. Eles vão formar, então, uma camada química ali, né, para que não haja o contato entre o hospedeiro e o patógeno. Na verdade, esse impedimento do contato entre hospedeiro e patógeno ocorre principalmente na etapa de penetração. Então, quando o esporo cai na superfície da planta e começa a emitir o tubo germinativo, essa estrutura originária do esporo encontra, então, as moléculas do fungicida. E com isso, então, ela é inibida, ou seja, não ocorre a fase de penetração. Então, por isso que é um fungicida chamado de protetor ou residual. Ele fica na superfície do hospedeiro e quando o patógeno entra em contato com a superfície do hospedeiro, encontra aí a proteção química. A utilização é na parte aérea da planta, como vocês podem ver aqui, né? Então, são pulverizadas folhas, ramos, brotações, flores e frutos. Tá? No caso desses fungicidas protetores, algumas características são desejáveis, né? Como, por exemplo, alta fungitoxicidade inerente, ou seja, o produto tem que ser bastante tóxico ao patógeno, é uma característica desejável. Outra característica é que tenha uma ótima deposição e cobertura. Como ele vai proteger a parte aérea, ele tem que se depositar, como está escrito ali, né? Uma deposição muito bem feita e, além disso, cobrir o máximo de área possível. A terceira característica está relacionada com aderência e redistribuição. Então, aqui parecem coisas opostas, né? E, na verdade, são, porque o fungicida tem que ter uma certa aderência, principalmente para não ser facilmente lavável. Por outro lado, ele tem que ter uma certa redistribuição, ou seja, na presença de água, essas moléculas do fungicida devem ser suspensas e ressuspendidas, né, para cobrir partes novas que possam se originar na planta. Então, da mesma forma que ele tem que ter uma aderência, ele também tem que ter uma capacidade de redistribuição. Fica uma coisa conflitante, né? Alta tenacidade ou persistência. Então, tenacidade seria resistência à decomposição por fatores do ambiente, principalmente radiação solar, né? Ou mesmo água, né? Então, se ele for facilmente decomposto, ele se perde com facilidade. Então, ele tem que ter uma certa tenacidade ou persistência. Logicamente que um fungicida não pode apresentar fitotoxidez, né?
Mas os fungicidas protetores, dependendo do hospedeiro que vai ser tratado e da molécula que vai ser usada, pode ocorrer presença de fitotoxidez. Mas uma característica desejável é que o produto não seja fitotóxico, né? E essa característica aqui também é bastante importante, né? Que o produto apresente uma baixa toxicidade ao homem e animais. Tá? Com isso, nós temos menores riscos para a aplicação e uso dele. Bom, como funciona então um fungicida protetor? Como que ele vai atuar para brecar o desenvolvimento do patógeno? Eu já falei para vocês que é naquela fase em que o patógeno é depositado sobre o hospedeiro, na fase de disseminação, se a gente lembrar do ciclo da relação patógeno-hospedeiro. Então, quando o patógeno cai sobre o hospedeiro, a tendência é do esporo germinar para penetrar. Então, nessa fase, o desenvolvimento do patógeno é brecado, né? Mas, qual é o mecanismo através do qual esses fungicidas protetores atuam sobre os fungos? Os protetores são inibidores inespecíficos de reações bioquímicas de processos vitais, ou seja, eles vão inibir determinados passos metabólicos do micro-organismo que a gente quer controlar. Tá? E uma coisa importante aqui é que são inibidores inespecíficos, ou seja, eles atuam tanto sobre algumas reações metabólicas do hospedeiro como do patógeno. Então a gente precisa ter cuidado para aplicar esse tipo de produto, né? Sendo inespecíficos, eles seriam fitotóxicos se fossem absorvidos pela planta. Então, um fungicida do tipo protetor, ele não é absorvido pela planta. Então, com isso, ele causa mais dano ao patógeno do que ao hospedeiro. Tá? Como já foi dito, né, a toxicidade é exercida sobre o patógeno através da liberação de moléculas tóxicas a partir das partículas do fungicida. Então, o fungicida é aplicado na planta, ele fica cobrindo a superfície da planta e ele vai, então, liberando moléculas tóxicas a partir das partículas do fungicida que é pulverizado juntamente com a água, né, com a calda. Bom, existem fungicidas que são mais eficientes para determinado grupo de fungo do que para outro. Por que que ocorre essa diferença na eficiência entre os fungicidas para controle de um fungo ou de outro? O que se propõe para explicar isso é que os fungos têm capacidade diferenciada em acumular moléculas do fungicida, ou seja, tem espécies de fungo que têm a tendência de absorver mais ou maior quantidade do fungicida e outras espécies que absorvem menores quantidades de fungicida. Tá? Existem, por exemplo, fungicidas que são mais eficientes para fungos de micélio escuro. Outros são mais eficientes para fungos de micélio claro. Então, por que isso daí? Por conta da absorção diferenciada que esses grupos de fungos apresentam. Tá? E aqui, ó, nós temos uma lista de alguns exemplos, existem, lógico, muito mais do que isso, mas alguns exemplos de fungicidas que pertencem ao grupo dos protetores, né? Então, no caso aqui, enxofre, que nós citamos como um fungicida erradicante, a cauda sulfocálcica, cúpricos, né? São aqueles, então, que têm como base o cobre. Então, nós citamos aqui para vocês a cauda bordaleza e outros grupos aqui
que é só para vocês saberem que existe, né? Nesse tipo de disciplina não se vai entrar em detalhes sobre os diferentes produtos, tá?